Então vamos lá, pessoal. Então, recapitulando, na aula passada, a gente viu alguns dos outros mapeamentos que a gente não tinha visto ainda, né? Então, só recapitulando para quem não viu, a anotação para a gente definir que a coluna vai ser autoincremento. Então, anotei a coluna ID aqui, no caso código, como sendo generated value, isso significa que lá no banco de dados ele vai fazer com que esse código seja autoincremento. Definição de tamanho da coluna. Então aqui eu defini que a minha coluna lá no banco de dados vai ter 60 caracteres e que ela não vai aceitar nulo. Então a @column ela é possível em qualquer coluna que a gente tenha dentro da tabela que a gente está gerando. A anotação enumerated é a anotação que você usa para definir qual que é o tipo de campo que você vai definir para essa coluna. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma enumeração. Essa enumeração no banco de dados, ou ela vai ser um inteiro, que vai ser a ordem da enumeração, então, nesse nosso caso, masculino 0, feminino 1, ou eu posso definir que eu quero que ele guarde o texto. Então, eu quero que cada registro apareça masculino ou feminino. Então, para esse caso, eu defino o enumType string. Se eu não defino nada, ele fica como inteiro. Se eu quiser colocar explicitamente aqui, que eu quero que ele armazene um número, coloca ordinal. Só esperar o tempo dele aqui. Ordinal, tá? Então as duas possibilidades, ordinal ou string. Mas o ordinal já é por default, né? O ordinal já é por default, isso mesmo. Ok? E o último foi a definição para data. Então, quando você adiciona um campo do tipo data, ele vai ser Java Util Date. Só que o Java Util Date ele serve no Java para representar data, hora e data e hora. E lá no banco de dados você não pode ter uma coluna que é tudo isso ao mesmo tempo. Então você vai ter uma coluna que ou é data, ou é hora, ou é data e hora. E aí você precisa definir aqui, ó, qual que vai ser o tipo da coluna lá no banco. Então para isso você define um entre esses três tipos. Então eu quero que a minha coluna data de nascimento no banco de dados seja do tipo data, escolho date. Quero que seja do tipo hora, escolho time. Quero que seja data e hora no mesmo campo, timestamp. Beleza? Então, de forma geral, foi isso que a gente viu na aula passada. E também era aquele formato tipo ano, mês, dia. Então, para ele não vai fazer diferença, ele perguntou sobre o formato. Para ele não vai fazer diferença qual que é o formato que você está utilizando. Então, assim, o que a gente precisa informar para o JPA? Um objeto, date, com as informações da data que eu quero. Então, na hora em que você, por exemplo, for construir um objeto date, você já vai ter que, por exemplo, usar um construtor. Ó, vou criar um objeto do tipo date aqui. Então, date, data qualquer. New date. Uma das possibilidades do construtor é eu passar ano, mês e dia. Então, aqui eu já estou passando isso em Java. Não quer dizer que lá para o meu banco de dados ele vai nesse formato. Ele vai guardar aquela data. Agora, se vai ser no formato americano, brasileiro ou o que for, isso vai depender de como você configurou o seu banco de dados. Mas ele trata de fazer essa conversão automaticamente. Beleza? Tá. E aí, para ilustrar, a gente criou aqui, ó, a gente criou aquele mesmo cliente que a gente estava inserindo, a gente manteve, né, o sexo dele para ver se ele estava salvando no banco de dados o texto, e aí criou, essa é uma outra possibilidade de eu criar uma data. Criou uma data fictícia, aqui corresponde a 3 de novembro, ele recua 1 no mês, de 1995. Aí a gente salvou e conferiu no banco, acho que deve estar até aqui ainda o registro. Vai de 0 a 11 o mês, ok? Então isso foi o que a gente viu até a aula passada. Ficou faltando a gente verificar como que eu faço para alterar e remover registros no banco de dados. Eu já sei inserir, né? Procurar, eu sei procurar um só. A gente vai ver como procurar mais elementos posteriormente, mas já sei ir lá buscar um determinado registro. Agora falta alterar e excluir, para a gente fazer todas as operações necessárias. Eu acho que é esse banco aqui. Beleza, ó, tá aqui o Beltrano, sexo masculino, e a data que a gente
pré-definiu. Então aqui é um exemplo, Leandro. Pode ver que eu configurei o meu objeto como sendo o mês, aqui no Java, mês 10. Só que isso é o quê? Uma convenção do Java. Ele considera que o mês começa de 0 até 11. Nota que aqui para o banco, ele já vem com a data correspondente certa. Beleza? Que no nosso caso seria novembro. Beleza? Tá, então vamos seguir para fazer a alteração. Então a gente já tinha feito a inserção de cliente e a gente já tinha feito a busca do cliente. Por enquanto a gente só consegue buscar pela chave primária. Ok? Mas não se preocupe que a gente vai fazer mais buscas ainda. Então agora como que eu faço para alterar? Por exemplo, ó, eu tenho esse Beltrano aqui e eu quero alterar o nome dele para fulano. Para a gente fazer as operações de alteração e exclusão, a gente vai precisar entender o conceito de objeto gerenciado e objeto não gerenciado. Isso é específico do JPA. O que é um objeto gerenciado? É um objeto que o JPA conhece. Como assim que o JPA conhece? Vamos pegar esse exemplo de inserção. Esse objeto que eu estou criando aqui, de cliente, até esse momento, até essa linha, ele é um objeto não gerenciado. Por quê? Porque o JPA não faz ideia da existência dele. Ok? Se eu continuar seguindo aqui, ó, até essa linha, ele continua sendo não gerenciado. Como que eu vou pedir para esse objeto passar a ser gerenciado? É o momento, por exemplo, em que eu peço para ele ser persistido no banco de dados. É o momento em que o JPA vai olhar para aquilo dali e falar, não, isso daqui, esse objeto, vai se transformar naquele registro no banco de dados. Então, o que ele fez? Ele gerenciou o objeto. Esse objeto está sob controle dele. Ok? Só para entender o conceito de gerenciado e não gerenciado. Como que eu faço para realizar uma alteração? Eu preciso pegar algum objeto gerenciado, que é o objeto que eu quero alterar, faço a alteração nesse objeto, abro e fecho a transação. Sempre que eu abrir e fechar a transação, além dele persistir os objetos que eu estou inserindo no banco de dados, ele vai automaticamente pegar todos os objetos que são gerenciados pelo JPA e verificar quem teve alteração. Aqueles que tiveram alteração, ele persiste essa alteração automaticamente no banco de dados. Ok? Então vamos para a prática. O objeto que eu trouxer aqui dessa busca, você supõe que ele vai ser um objeto gerenciado ou não gerenciado? Gerenciado, né? Porque nesse caso a gente nem produziu o objeto. Quem produziu o objeto e trouxe ele para a gente foi o próprio JPA. Então todo objeto que vir como retorno do método find, ele é implicitamente já um objeto gerenciado. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui para alterar cliente. Vou passar o Entity Manager para esse método. Ok? Então, o que eu quero fazer? Por exemplo, quero alterar o nome desse Beltrano aqui para fulano. Como que eu faço? Eu já sei como buscar um objeto pela chave primária. A chave primária dele é 10. Então, o que eu vou fazer? Eu pego esse objeto, então, cliente, sei lá, vou chamar de C. Cliente, buscar cliente. O nosso método buscar cliente que a gente fez, ele recebe o Entity Manager e o código do cliente que eu estou buscando. Ok? Então, EM e 10, que no caso é o cliente 10 que eu busco. Beleza? Então aqui eu estou com o meu objeto gerenciado em mãos. O que eu faço agora? Altero aquilo que eu quero. Então C.setNome, por exemplo, fulano. Ok? Isso daqui não foi lá no banco alterar o dado. Tá? Por enquanto eu só alterei esse dado na memória do meu computador. O que eu faço agora? Abro e fecho a transação. Por quê? Porque no momento em que eu dou commit na transação, o que ele faz? Ele verifica todos os objetos gerenciados, só os gerenciados, se houve alguma alteração neles. Se houve, ele persiste essa alteração no banco de dados. Dúvida? Entendeu? Então vamos lá, vou chamar aqui pelo alterar, no método principal. Vou botar os dois aqui. Oi. Ele começa o quê? Então, vai depender da estratégia de geração que você está utilizando.
E também, por consequência, do banco de dados, né? Eu já respondo a sua pergunta. Então, beleza. Ele foi lá, gerou, se eu atualizar aqui o banco, já está aqui o fulano. Beleza? Aquilo que eu não alterei, se mantém como estava. Dúvidas? Tranquilo, né? Beleza. E o último método, que é o excluir, é bem similar. Você estava copiando, Eduardo? Na hora que você chamar o método, você passou o código também? Poderia, mas eu só passei o Entity Manager e defini aqui dentro qual que vai ser o código de quem eu vou alterar. Se o senhor passar no Entity Manager, o senhor passa o quê? Uma tabela? Não. O Entity Manager é aquele objeto responsável por permitir que a gente faça manipulações lá no banco de dados. Aham. Buscar. Uhum. O Entity Manager seria uma classe, certo? Entity Manager é a classe, E né? lá dentro da classe teria uma consulta ao banco. Não, é assim. Dentro da Entity Manager, eu tenho os métodos que me permitem buscar lá no banco de dados. Não só buscar, inserir. Vou subir só um pouquinho aqui, tá, o Elf? Por exemplo, ó, eu criei esse objeto de cliente. Fiz as configurações para cada uma das propriedades, nome, renda, sexo e data de nascimento. Como que eu faço agora para mandar esse objeto lá para o banco de dados? Eu vou utilizar o EM. Ó, por exemplo, é a partir do EM que eu consigo abrir a transação no banco de dados. Ele tem um método também que me permite falar para ele, ó, pega esse objeto e persiste lá no banco de dados. Como que ele vai saber qual que é a tabela? Ele vai pegar esse objeto, ver qual que é a classe dele, ver a que tabela que ele se mapeia lá no banco de dados e mandar esse registro para inserir. Então, todas as operações que eu vou executar no banco de dados, a gente vai fazer pelo Entity Manager. Se eu for utilizar o Hibernate puramente, eu não preciso utilizar Entity Manager. Tá? Existem alternativas que produzem o mesmo resultado. Agora uma coisa, o senhor passou ali o C. O C, O C. lá no banco, existe o C. Ou vai ter que ter uma tradução do que o C equivale a alguma coisa? Qual C você está se referindo? O C é o cliente. Não, ó, esse C aqui, o que é cliente C? É uma variável do tipo cliente chamada C. Entendeu? O que ele suporta? Ele suporta objetos que sejam da classe cliente. Então ele vai ser uma referência para algum objeto da classe cliente. Então esse daqui continua sendo Java normal. Igual aqui, ó, se eu for olhar, ó, esse aqui é um objeto da classe cliente. Né? Então cliente C, que é o nome, poderia ser C1, por exemplo. Poderia ser C1 sem problema nenhum. Tá? É o nome da sua variável. E aí é essa variável que eu estou passando aqui para ser persistida no banco. Ok? Tá, e agora o método remover. Não me deixa esquecer de responder a sua pergunta, fazendo favor. E o método remover. Então, remover cliente, vou passar também o Entity Manager. Ok? E aí o que eu faço? Eu escolho qual que é o objeto, tem que ser necessariamente gerenciado. Tá? Eu escolho qual que é o objeto que eu vou remover. Então, faço, por exemplo, uma busca, cliente C, em.find, cliente. Ah, não, já tem o método buscar. Buscar, cliente. Vamos apagar o 9, por exemplo. Então, busquei o cliente 9, abro a transação, solicito a remoção dele, em.remove C, e fecho a transação com commit. Já foi montado? Já foi o quê? Já foi montado a configuração? Ou é Remover o método. Não, é um método. é uma coisa já existente? Que já existe, já está tudo prontinho, só usar. Do Entity Manager, só usar. Beleza? Aí vou invocar esse método. Atualiza aqui, o 9 já era.
Beleza? Então, assim, muito mais prático que a gente ter que mandar lá para o JDBC, montar uma instrução SQL e fazer tudo na mão. Dúvidas? Or not? Se não tem dúvida, tentem fazer o exercício hoje durante a aula, que aí acho que as dúvidas vão surgir. Porque é fácil, mas assim, sem dúvida, meio estranho.